17 de maio de 2018. Em noite iluminada de Borja e Fernando Praz, Palmeiras vence Júnior Barranquilla no Allianz Parque. Palmeiras garante melhor campanha da primeira fase da Libertadores, o direito de decidir em casa daqui para frente no mata-mata, mas ao mesmo tempo ressuscita um gigante sul-americano, o Boca Juniors. Flamengo também faz o dever de casa e se garante nas oitavas do torneio sul-americano. Nesta quinta, o Corinthians entra em campo na Venezuela, também podendo se classificar para o mata-mata da Liberta. Carille tem proposta do mundo árabe e pode deixar o timão. Pela Copa do Brasil, o Santos praticamente cumpre tabela contra o Luverdense. E ainda, Rodrigo Caio não treina novamente e está descartado do clássico contra o Peixe. Neymar volta a trabalhar com bola no PSG e Buffon anuncia despedida da Juventus. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva desta quinta começa falando do Palmeiras, que ontem contou com uma atuação iluminada de Fernando Praz e Miguel Borja para bater o Júnior Barranquilla e assegurar a melhor campanha da primeira fase da competição. Olha só como foi o triunfo do Verdão. Os times que vêm jogar aqui sempre dentro da nossa casa acabam, né, fechando bastante a zona central, porque sabe que a gente usa bastante. A partir do segundo tempo, quando a gente corrigiu esse posicionamento, a gente começou a abrir um pouco mais a defesa adversária. Acho que foi um segundo tempo razoável, um primeiro tempo razoável, um segundo tempo muito bom, né, que nos garantiu a vitória. Esse time foi praticamente o mesmo jogo contra o Allianz Lima, né? E fez uma partida, eu estava vendo o banco, espetacular. Controle de jogo, posse de bola, marcação. E o nosso primeiro tempo não foi bom. E na minha cabeça vinha, não é possível, cara. Agora que eu vou entrar no time, a gente vai perder. Eu falei, não é possível, não pode. Aí tu começa a achar que o problema é tu, né? E aí veio o pênalti. Quando eu defendi o pênalti, o que eu olhava pro céu e falava, obrigado, porque, como eu falei, por mais experiente que tu seja, tu é ser humano e a tua cabeça trabalha em algumas situações, né? Muitas vezes as pessoas fazem um julgamento sem ter o conhecimento, né? O Praz está com 40 anos, está velho, não aguenta mais. E o jogo é onde tu pode mostrar, porque não adianta tu treinar bem, treinar pra caramba, se no jogo vem uma, duas bolas e acaba sofrendo gol. Então o jogo, principalmente para quem não vem jogando, um jogo como esse é fundamental para mostrar um pouco do trabalho que se faz no dia a dia, né? Uma das coisas que passava na cabeça é realmente isso, se eu ia viver no clube de novo esse momento de ter uma grande partida, de ter o nome gritado pela torcida, porque isso para jogador e para mim é sensacional, né? Não tem dinheiro que pague isso. O Fernando Praz pegou muito até pênalti. O Miguel Borja mandou 3 na rede do Barranquilla e a vitória de ontem do Palmeiras sobre a equipe colombiana garantiu ao Verdão a melhor campanha dessa primeira fase da Libertadores da América e, consequentemente, o direito do Palmeiras decidir em casa daqui para frente na fase de mata-mata, que só vai rolar depois da Copa do Mundo. Mas, ao mesmo tempo, ressuscitou um gigante sul-americano, o Boca Juniors, que ficou em segundo lugar nesse grupo e que pode até cruzar com o Palmeiras já nas oitavas de final. Aí vai depender do sorteio marcado para o dia 4 de junho. Ter a vantagem de disputar em casa diante do torcedor é sempre relevante, né? Se a gente tinha essa condição de brigar por essa situação até no último jogo, a gente não poderia abrir mão. Mesmo, né, que com a vitória a gente pudesse, de uma certa forma, beneficiar um adversário forte. Sem dúvida nenhuma, para mim, jogar o segundo jogo em casa é melhor. Agora, em relação ao Boca, se a gente for pensar no Boca, tem Flamengo, tem Cruzeiro, tem Corinthians, tem Racing, tem River. Quer dizer, é muito time bom, cara. Então, não tem Grêmio, é muito time bom. Então, não tem a gente ficar preocupado com um ou outro. Invariavelmente, nas oitavas, nas quartas, na semi, na final, quem chegar vai cruzar com esses gigantes e eu, particularmente, acho espetacular isso. Bom, boa noite, Michele, boa noite, mestre Alberto Helena Júnior, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Uma vitória importantíssima ontem do Palmeiras, né? Eu dizia aqui ontem no Gazeta Esportiva que o Palmeiras precisava desse resultado. Primeiro, que ele conquista a classificação
a melhor campanha na Libertadores no geral, isso dá a vantagem de ir daqui até a decisão, caso lá chegue, como mandante, sempre no jogo da volta. Isso pode fazer a diferença numa competição tão justa, tão apertada. Então a vitória foi boa nesse ponto, foi boa no aspecto de estancar um pouco a pressão da torcida em relação ao episódio Corinthians, que é um campeonato à parte, onde o Palmeiras não vem bem, e boa pelo aspecto do desempenho do Fernando Praz, né? Eu só fico me perguntando, eu acho respeito, mas acho um pecado o Palmeiras ter 3 goleiros do nível que tem o Palmeiras, o Praz, o Everton e o Jailson, não é? Ou seja, para o Praz ter uma oportunidade, olha quanto tempo demorou para o Jailson dar essa chance a ele. E, obviamente, eu não tenho nenhuma dúvida que o Praz não iria decepcionar. E aí fica o Everton lá, um goleiro que estava numa crescente e tal, sem poder jogar também. Mas esse é um problema que o Palmeiras tem que resolver internamente. E o Praz ontem foi merecedor de tudo que fez um partidaço. Agora, a outra questão que chama a atenção é do Borja, que é um jogador que tem oscilado boas e más atuações, muito mais para más do que para boas, não é? Ele ainda anda em débito com a torcida palmeirense, dentro da expectativa que se criou de quando ele chegou, quando veio do Atlético Nacional da Colômbia, como grande estrela, pararam o aeroporto para receber o Borja, ele ainda deve. E aí num jogo que ele faz 3 gols, ele é o primeiro jogador. Ele ficou sabendo ontem, depois da partida, ele nem sabia. Ele é o primeiro jogador da história do Allianz Parque, né, do novo estádio do Palmeiras, a marcar 3 gols numa única partida. E aí o cara não comemora porque é torcedor do Barranquilla. O cara pálida volta para Colômbia, vai jogar no Barranquilla de graça. Quem paga o seu salário e muito bem é o Palmeiras, pô. A torcida do Palmeiras estava engasgada ontem, querendo comemorar aquela cara de, sabe, aquele arroz sem sal, sabe, só água e o arroz, sabe? Pô, qual é o desrespeito isso? Qual é o desrespeito de você comemorar um gol por uma torcida que está te dando oportunidade, um clube que te dá oportunidade, que te paga um belíssimo salário, um país que te abre as portas, então volta para a Colômbia e vai jogar no Barranquilla de graça, como torcedor. Esse é o meu ponto aí. Boa noite, mestre. Boa noite. Eu acho o seguinte, o caso do Borja, ele é muito emblemático. E o do Palmeiras também. E uma coisa está relacionada com a outra. Por quê? Eu digo isso. Porque a melhor partida que o Palmeiras tinha feito esse ano, na minha opinião, foi uma em que ele entrou com esses jogadores aí. Com o time misto, time reserva. O que aconteceu nessa formação desse time? Aconteceu que nessas 2 ocasiões o Palmeiras jogou com um volante só. O amigo vai dizer assim, olha, isso já é uma obsessão sua. É sim. É uma obsessão, é uma paranoia minha, porque não é admissível que essa coisa dos 2 volantes se transforme num dogma que não pode ser, mexer nisso é um anátema e tal, vai para o inferno direto. Você pega uma coisa, com a presença de 2 meias e um volante apenas, como foi ontem, o Tietê como meia e o Guerra como meia, e o William, que é um atacante que se mexe muito, ele faz aquela meia-lua de um extremo para o outro do ataque, o Borja foi incluído no jogo do Palmeiras. Ao contrário do que vem acontecendo habitualmente, em que ele fica lá na frente, o jogo é feito de esticadas, porque os 2 volantes não são capazes de armar, empurram lá o outro meia para um dos lados do campo, no caso o Lucas Lima, independentemente do fato de que ele vinha jogando mal individualmente. Isso é outra coisa. Estou falando do plano tático do jogo. O que acontece? Ele fica isolado, ele vive no exílio lá dentro da área adversária. Só recebe aquela bola que é cruzada, eventualmente e tal. Desse jeito, ele participa do jogo. Não foram só os 3 gols que marcaram a participação do Borja. Só, né? 3 gols, né? Como disse bem o Garrafão aqui, o negócio é o seguinte, é o maior artilheiro, nenhum outro tinha feito 3 gols na história do Palestra, embora essa história seja muito recente, na história do parque, né? Do Allianz Parque. Mas com isso, o que aconteceu? O Borja
você observar, não só fez os gols, como ainda por cima participou muito ativamente do jogo, fez tabela, meteu 2 vezes o Guerra na cara do goleiro. Né? Isso num jogo lancinante, um jogo muito interessante, foi um ataque, cá, não ficou aquela modorrinha de sempre, fica ali negócio no meio do campo, passa para cá, passa para lá, depois enfia a bola no ataque para o cara que já está marcado por 2, que a bola bate nele e volta, é óbvio. Né? Não, o Palmeiras foi trançando, foi jogando futebol, bonitinho e tal, Guerra com Tietê, jogadores leves, habilidosos, toque de bola, e com isso eles incorporaram o Borja no jogo coletivo e foi talvez a maior partida do jogo desse colombiano no Palmeiras. Né? É manter essa regularidade, né? Acho que é isso que está faltando para o Borja. A regularidade do conceito de jogo. Sim, claro. Que permite com que ele entre no jogo. Porque se amanhã mudar tudo, voltar ao que era antes, ele vai ficar exilado lá, não vai jogar e vai dizer, aquilo foi um ocasional, de repente aconteceu, dele poder fazer os 3 gols. Não, tudo tem sua causa e a sua consequência. A causa é a armação do time. É isso aí. Tá aberto, Fala, João. minha fada loura. Isso, aí fica reverberando, entendeu? Fica ouvindo todo o barulho daí aqui também, Johnny. É o seguinte, daqui a pouquinho, 9h30, tem Corinthians e Deportivo Lara na Venezuela, em jogo que pode garantir ao Timão a classificação para as oitavas de final. E uma notícia que vem agitando os bastidores às vésperas de mais um duelo na Libertadores é uma possível saída do técnico Fábio Carille para o futebol árabe. O Corinthians realizou ontem um descontraído rachão no estádio Metropolitano de Lara, palco do confronto de logo mais com o Deportivo Lara pela 5ª rodada do Grupo 7 da Libertadores. Uma vitória garante o time brasileiro nas oitavas de final da competição, mas qualquer outro resultado deixa uma pressão nos ombros corintianos para a próxima e derradeira partida, na semana que vem, contra o Milionários em Itaquera. O local do jogo de hoje é tido como um estádio charmoso, com 3 andares de arquibancada e apenas 11 anos de existência. No entanto, o gramado irregular preocupa a comissão técnica corintiana. Fábio Carille teria dito que o campo fofo pode prejudicar a qualidade dos passes da equipe. Por isso, seria importante não ficar jogando bonito em todos os momentos. E por falar em qualidade técnica, Pedrinho segue como titular. É a primeira vez do jovem meia começando uma partida de Libertadores. Aliás, desde que Pedrinho virou um dos 11 iniciais, a equipe de Carille não perdeu. Venceu o Vitória pela Copa do Brasil e o Palmeiras pelo Brasileirão. Contudo, a boa fase alvinegra pode balançar justamente por conta do comandante corintiano. O Al Hilal da Arábia Saudita teria oferecido uma proposta milionária ao treinador para que ele assuma a equipe já na próxima semana. Informações dão conta de que o salário no mundo árabe seria mais do que o dobro pago pelo Timão. E o contrato de 3 anos também teria agradado o técnico, que já venceu 2 campeonatos paulistas e um brasileiro. Mesmo com toda essa indefinição, o Corinthians deve ir a campo com Cássio no gol, Mantuan, Balbuena, Henrique e Sid Clay fechando a linha defensiva. Gabriel e Maicon são os volantes. E a segunda linha de 4 tem Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero. O técnico é Fábio Carille. Bom, mestre, acho que antes de entrarmos no jogo, vamos falar um pouquinho do Fábio Carille, porque acaba refletindo, no meu entendimento, pode refletir no desempenho da equipe logo mais contra o Deportivo Lara. Caiu como uma bomba hoje essa notícia, não é? De que o Al Hilal tem realmente interesse no Carille. 2 nomes surgiram por lá. Primeiro, o João Pedro do Sport, teve esse problema recente aí da invasão de vestiário, e é um técnico com um currículo muito grande, teve títulos aí conquistados pelo Porto, pelo Benfica, melhor dizendo, e estava fazendo um trabalho bom também no esporte, mas parece que não houve o acordo. O segundo nome era o Carille. E aí, quando chegou para o staff do Carille, proposta, o que eu tenho de informação, são um contrato por 2 anos, para que ele ganhe 3 vezes aquilo que ele ganha no Corinthians. Num primeiro momento, a proposta não teria agradado o staff do Carille, queriam só a contratação dele. Ele
disse que poderia conversar desde que abrisse a possibilidade de levar 3 de seus integrantes. O que aconteceu? O Sheik lá aceitou o que passou o staff do Carille, abriu a possibilidade de 3 profissionais e aumentou o valor que chegou então a essa casa aí de 3 vezes o que ele ganha no Corinthians, uma proposta milionária para o Carille, que está 1 ano e meio no Corinthians fazendo um belíssimo trabalho. Os 3 nomes daquilo que a gente pôde apurar é o Cuquinha, não é? Que jogou bola junto com o Carille, que veio para o Corinthians através das mãos do Carille, é homem de confiança dele. O outro nome seria o Valmir Cruz, da preparação física. E um terceiro nome, para surpresa de muita gente, o Mauro Van Basten. Né? Qual seria a função? O Mauro seria o homem de confiança do Carille lá na Arábia para olhar, tem um lateral direito jogando em tal time assim, esse cara pode fazer a função que você gosta. Então, seriam os 3 nomes e a informação dada pelo colega Vessone, do site Meu Timão, é de que o negócio tem que ser fechado até amanhã e que está bem encaminhado. Isso colocado, aí fica a questão, quem viria para o Corinthians? O que seria trabalhado no Corinthians? O presidente André Sanches está de mãos atadas, nada pode fazer nesse caso, não dá para competir com o mercado árabe, e no primeiro momento Osmar Loz é a bola da vez. Osmar Loz. Mas vamos supor que o Osmar Loz não funcione, aí um outro nome surgiria pós-Copa do Mundo, o Silvinho, que é o auxiliar técnico do Tite. O Silvinho já recusou o Corinthians numa oportunidade, não é? Mas ele estava fazendo um curso ainda na Europa, então poderia ser uma possibilidade. Esse é o quadro de momento. Quer ficar um pouco pior? Notícia de última hora. O Al Hilal, caso feche com o Carille, estaria pensando em fazer uma proposta ao Corinthians para levar o Rodriguinho. Seria indicação do próprio Carille. Ou seja, então o que estava ruim pode ficar pior. E aí, com essa possibilidade da saída do Rodriguinho, o Carille praticamente certo, e se fosse eu, o Carille, entendo que um contrato de 2 anos, o Carille sai, faz independência financeira, cerca de 24 milhões de reais, e daqui 2 anos pode dirigir qualquer... O mercado brasileiro ainda está aberto para ele, não é? Então, acho que o Carille, é claro, é muito pessoal isso. Eu, se fosse o Carille, com certeza, pensando profissionalmente, aceitaria. E aí pode sair o Carille e pode sair também o Rodriguinho. Essa é uma baixa muito importante, sobretudo o Rodriguinho, né? Porque o Carille acontece o seguinte, ele é o comandante desse grande feito do Corinthians nos últimos 2 anos aí, 1 ano e pouco, sobretudo porque trabalhou com material limitado, tecnicamente e até em número de jogadores disponíveis no elenco e tal. Mas, se o Corinthians mantiver esse mesmo preceito, botar o Osmar Loz, talvez até melhor, porque o Osmar Loz é um rapaz já está lá dentro, né? Já está lá dentro, conhece tudo, e acho que pode permitir que o Corinthians continue mais ou menos na mesma pancada que está. Mesmo porque o futebol brasileiro está tão em baixa que, sabe, tudo mais ou menos a mesma coisa, é um horizonte cinzento em que raramente um time vai fazer uma grande diferença, né? Embora Palmeiras e Flamengo tenham grandes elencos e tal, elencos muito melhores. Mas o Corinthians está indo bem, está se virando com esses recursos que tem. E o Carille foi Amanhã, olha, vamos falar a verdade, gente. Amanhã o Corinthians perde 2, 3 jogos seguidos, já começa a pegar no pé do rapaz, mais um 4 com a sombra do Tite depois da Copa do Mundo, vagando por aí. Pode ser. Já dizem que o Andrés não morre muito de amores pelo Carille. Por isso que eu entendo, se a proposta realmente for concreta, o Carille disse lá na Venezuela que a proposta não chegou a ele, né? Não chegou a ele, mas se fosse, não tem como. Não adianta a enquete. Calma. Então manda. A enquete dessa quinta quer saber a sua opinião sobre essa proposta do Al Hilal para o técnico corintiano. Eu escrevi sobre isso lá no meu blog, Bela Jogada, do site gazetesportiva.com. Se você fosse o Carille, você aceitaria a proposta do futebol árabe para ganhar 4 vezes o que você ganha? Por mês, daria um pouco mais de R$1 milhão. Por ano, 13 milhões de reais ali, na sua mãozinha. 2 anos de contrato, 26 milhões. 3 anos de contrato. São 2 anos, Mi. Assim, são informações divergentes, mas vamos trabalhar, vamos trabalhar prazo mínimo, 2 anos, 26 milhões.
Neto, tataraneto, tataraneto. O Carille devia ganhar 1 ano e meio atrás, quando ele era auxiliar, algo em torno de 15, 10 mil reais. Agora dizem que ele ganha 400. Não, estou falando, você imagina, ele em 2 anos fazer 26 milhões de reais. Tipo, onde que eu assino? Não é? Já tô fazendo a mala agora. Se eu fosse o Carille. Mala? Vou sem mala. Eu vou sem mala, eu compro Vou com a tudo roupa lá. do corpo. É boa, isso mesmo. Eu vou com a roupa do corpo, não tem como. E aí, agora, brincadeira à parte, né? Claro, isso é uma decisão muito pessoal. É um prêmio, né? É um prêmio profissional que está fazendo um trabalho, é o reconhecimento do trabalho. E aí, me desculpe, né? Porque aí vai dar paixão, o cara, porque é mercenário. Não, é profissional, é o prêmio do cara, é o momento do cara. Tem que pegar a onda, mestre, não tem que pegar, aproveitar. Pra onde que ele vai? A Arábia Saudita. A Arábia Saudita, eu estive na Arábia Saudita em 78. E aí? Com a seleção brasileira. Eu não vou, não. Não vai? Não. Por quê? Não tem uísque lá, não pode beber. Não pode beber, não pode pegar nenhuma mulher. Não. Vou ficar longe de você, nem pensar. Eu iria rapidinho. Porque ele já é casado, ele pode levar o uísque e tomar em casa, entendeu? Não vai poder fazer em lugar público, né? Mas tem que andar na linha lá. Eu acho maravilhoso. 6 milhões, pegar uma passaginha, vai num país que pode tomar uísque e volta vai pra Dubai, aproveita, não sei se lá pode, deve ter lugar que vamos pode. Vamos aguardar. Depois do jogo, o cara, ele pode, com certeza, vai se pronunciar. E de qualquer forma, seria para começar em agosto, né? Então, assim, dá para ter a pausa da Copa do Mundo, o Corinthians arranja um outro treinador, não é que ele ia deixar hoje para amanhã o time, né? Então tem todo um tempo aí. E isso que você falou da sombra do Tite é verdade. Bom, o mestre não iria, Garrafa iria, eu iria agora, tchau. E você? Volte lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Depois do Grêmio, Santos e Palmeiras, o Flamengo é a 4ª equipe brasileira a garantir uma vaga para as 8ª de final da Libertadores. Ontem o rubro-negro fez valer o mando de campo e com o apoio de pouco mais de 40 mil torcedores venceu o Emelec do Equador por 2-0. Veja os gols. Uma noite inesquecível, né? Ainda mais com o meu filho recém-nascido. A gente veio numa hora que a gente não esperava, mas graças a Deus ele está indo bem. A gente está podendo ter o contato com ele. E hoje um jogo para coroar todo esse momento que eu vivo. A equipe se doou o tempo todo dentro de campo, corremos, buscamos essa vitória até o último minuto. E acho que foi com a cara do Flamengo. Muitas vezes ali passando um pouquinho de sufoco, mas conseguimos a vitória, que é o mais importante. Olha aqui, você vê, eu estava falando do Borja agora há pouco, sim, né? Claro. A questão do posicionamento do jogador. O Everton Ribeiro, é exemplo do que acontecia com o Borja, vivia sendo criticado lá no Rio, porque não jogava. Aí o técnico botava o cara lá na ponta direita. Não é a atribuição dele jogar de ponta direita. Ele não vai se sentir bem, não vai atuar bem, não vai desenvolver o seu melhor talento, o seu maior talento. Ele passou a jogar no meio. O Diego saiu, estava machucado, ele passou a jogar no meio e começou a crescer. E ontem ele foi absolutamente definitivo no jogo contra o Emelec. Fez um gol. Depois fez um gol de falta a Lazico, né? Só que canhoto. Jogou muita bola. Por quê? Porque ele veio para o meio. Ali ele trabalhou, mesmo com o Diego atrapalhando. O Diego depois saiu e melhorou a situação para o Everton. É isso aí. O treinador, a competência do treinador é apenas olhar o jogador, ver a característica e botar no lugar certo. Tirar o máximo do cara, né? Sabe, a coisa não é tão complicada, os caras ficam com muita negócio de tática para cá, 3, 4, 2, 1, ramal 38, não. Sabe, olha o jogador, vê a posição em que ele se encaixa melhor, monta o time e vai para o abraço. Acho que é por aí mesmo. O Flamengo, onde conquista a classificação antecipada, tem a tranquilidade e também não tem um técnico de ponta, o que demonstra aí de que, caso se confirme a saída do Carille, o caminho deve ser mesmo Osmar Loss. Na outra partida da noite, o Boca Juniors fez a sua parte ao golear o Alianza Lima na Bombonera e aí só ficou de olho no jogo do Palmeiras para curtir a classificação. O Boca estava morto, né? Ressuscitaram, deixaram os caras chegar, agora fique esperto.
Mas eu tive ruimzinho. Não, mas tem uma tradição, é um jogo de mata-mata, claro. né? Você vai decidir com o Boca, a coisa pode se complicar. Eu vou nessa sua avaliação também. E aí, o último gol foi marcado pelo Tevez, e por falar no Tevez, atenção, hein? O Buffon anunciou, não é? Que não joga mais pela Inter, e daqui a pouco a gente pode ter informação quente aí da onde pode parar o Buffon. Entra o Tevez na parada, daqui a pouco a gente fala. Ah, bom, porque agora é hora da gente dar aquele giro pelo mundo. O Osmar Garrafa já está adiantando as notícias, porque o Neymar mal voltou aos treinos no Paris Saint-Germain, já foi liberado para voltar para casa, voltar para o Brasilzão. Enquanto isso, lá na Itália, o lendário goleiro Buffon anunciou a despedida da Juventus, e no Peru, até o presidente do país se meteu na história da punição ao atacante Paulo Guerreiro. A suspensão de 14 meses imposta pelo Tribunal Arbitral do Esporte ao atacante Paulo Guerreiro por uso de um metabólico da cocaína segue repercutindo. Nesta quarta-feira, o presidente do Peru, Martín Vizcarra, deu coletiva de imprensa manifestando-se sobre o caso. Não ha habido nenhuma intenção, e assim diz o laudo do jogador, de ter uma ventaja física. Não houve nenhuma intenção, assim diz o laudo, de obter vantagem física. No entanto, diante desse laudo, foi imposta uma suspensão por suposta negligência totalmente desproporcional de 14 meses. Diante disso, vamos dar total apoio, e nosso Ministério de Relações Exteriores, a Chancelaria e a Embaixada na Suíça vão ficar à disposição de Paulo Guerreiro e seus advogados para que o processo legal que será iniciado no Tribunal Federal Suíço seja acompanhado pelo Estado peruano. O Tribunal Federal Suíço também seja acompanhado por el Estado peruano. A declaração do presidente adianta o próximo passo da defesa de Guerreiro: apelar para o Tribunal Federal Suíço, última cartada para tentar disputar a Copa do Mundo da Rússia. O técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, também falou sobre o tema. Isso não tem sentido e precisamos reverter. Todos nos solidarizamos, todos sentimos uma dor enorme no país e, acima de todas as coisas, o povo. Priva-se o povo de ver um dos maiores ídolos, não só de hoje, mas de toda a história do futebol. Nesta quinta-feira foi anunciado o fim de uma era no futebol italiano. O goleiro Gianluigi Buffon, de 40 anos, convocou coletiva de imprensa para falar sobre o fim da carreira na Juventus. Ho lottato e ho cercato di fare del mio meglio. Eu lutei e tentei fazer o meu melhor. O que mais posso dizer? Sábado será meu último jogo com a Juventus e acho que é a melhor maneira de terminar esta grande aventura. Credo che sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura. Aposentadoria? Por enquanto, não. Buffon tem propostas tanto dentro como fora de campo, mas só anunciará o próximo passo na semana que vem. Enquanto Buffon decide sobre a saída ou não de campo, Neymar faz o retorno aos gramados. Nesta quarta-feira, a estrela do Paris Saint-Germain participou de um treino aberto do clube no estádio Parque dos Príncipes, visando a última rodada do campeonato francês. Como o atacante brasileiro ainda não está pronto para jogar, a diretoria do PSG resolveu liberar o jogador, que retorna ainda hoje ao Brasil, onde seguirá o tratamento para recuperar-se de uma fratura no 5º metatarso do pé direito. Na segunda-feira, Neymar vai apresentar-se à seleção brasileira na Granja Comari para iniciar a preparação para a Copa do Mundo. Sobre o Neymar, bom vê-lo bater uma bolinha, mesmo que seja de calça jeans ainda, isso já nos dá um alento em termos de Copa do Mundo, né? Foi só ali uma exibição rápida para os torcedores. Quanto ao Buffon, quando a gente falava do Boca da Argentina, aí veio a notícia, não é? Que o Buffon, no final de semana, encerra a sua participação como jogador da Juve, uma brilhante carreira, um goleiro que dispensa aqui qualquer adjetivo que a gente possa dar a ele. E aí tem essa dúvida, ou ele assume um cargo diretivo na Juve, ou pode ainda encerrar a carreira num outro clube. E aí aonde entra o Carlito Tevez na história? Muita gente não sabia, mas o Tevez, quando jogou na Juventus, fez uma amizade muito grande com o Buffon. E o Tevez estaria disposto, está tentando fazer com que o Buffon passe pelo menos uma temporada no Boca. Não é? Seria um grande barato ter o Buffon na América do Sul. É uma engenharia completa para se trazer o Buffon? Claro que é.
Mas partindo desse grau de relacionamento dele, do Tevez, nada é impossível. E sobre o presidente peruano, no meu entendimento, não sei o que pensa o mestre Alberto Helena Júnior sobre o Paolo Guerrero, ele perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Deveria, no meu entendimento, o presidente peruano estar voltado para os problemas que o Peru enfrenta, um país de terceiro mundo, assim como o nosso, e deve ser muitos os problemas do povo peruano, para ele convocar uma entrevista coletiva para falar do Paolo Guerrero e sem conhecimento de causa. Porque quando ele fala que o Paolo Guerrero não tentou levar nenhuma vantagem desportiva, mesmo se o atleta consumir, cheirar cocaína, por exemplo, que não foi o caso do Guerreiro, não dá nenhuma vantagem ao atleta. A cocaína não vai trazer nenhuma vantagem, ele não vai ter nenhuma vantagem cheirando cocaína em desempenho dentro de campo, mas mesmo assim será punido. Não é? Então o presidente, que deveria cuidar dos problemas que são inúmeros, assim como no Brasil, do povo peruano, convoca a coletiva para falar do Paolo Guerrero e ainda fala bobagem. Perdeu uma grande chance de ficar quieto. Pois é, o Paulo Guerrero. Sim, Paulo, pode ser. Porque em italiano... Em italiano mas no peruano também? É a fórmula de Paulo em italiano. Paulo. Que na sua aula para a Michele eu não estive presente, mestre. Mas eu vou reproduzir aqui para ela. Senta aqui, lá vem a história. Porque em espanhol é Pablo. Pablo. Então é Paulo Guerreiro. Paulo. Ele é italiano, ele não é peruano, mestre. Não, o nome é italiano. Paulo. Sim. Que nem o nosso Paulo. É Paulo, bando de ignorantes. Que o pessoal pegou essa mania, né? Paolo, Paola. Põe até com 2 Os ainda. Virou outro nome. Paolo. Bom, mas aí o que interessa é o seguinte, o Buffon cai muito bem no Boca Juniors porque é inclusive pela relação da torcida do Boca, que é basicamente de imigrantes italianos, né? E descendentes, que tem uma relação muito grande com o Buffon. O Buffon, extraordinário, um dos maiores goleiros que eu vi na minha vida, uma coisa excepcional, cara maravilhoso. Ele não vai para a Copa? A Itália nos classificou. É verdade, Estados Unidos e Itália tá fora. Por isso que ele não vai. Por isso Senão que ele iria. não vai. Senão iria. Ele adiaria essa despedida dele. Então, e aí é isso aí. E o Neymar? O Neymar é o Neymar. Bateu uma bolinha lá, fez uma média e já volta. Joga demais. É bom, não tem o que fazer lá, não tem? Parou tudo. Não, então, mas é que acho que ele foi justamente só para fazer uma média, dar um alô pra torcida e, né, tipo... Mas porque pelo não jeito eu acho que ele está saindo de lá mesmo. Né? Você acha? Porque não foi o presidente de lá que garantiu que ele fica? O presidente garantiu, mas o papo de que ele vai pro Real tá muito forte, viu? Bom, o assunto agora é a Copa do Brasil. O Atlético Mineiro foi eliminado da competição pela Chapecoense na decisão por pênaltis e o Cruzeiro se deu bem ao vencer o jogo de ida contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Veja os gols. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense saiu na frente do Cruzeiro na cobrança de falta de Thiago Carleto. O empate da Raposa veio aos 33 do segundo tempo no chute de Henrique, que desviou em Thiago Heleno e não deu chance ao goleiro Santos. Já nos acréscimos da partida, o zagueiro Zé Ivaldo fez a leitura errada da jogada e deixou o Raniel na cara do gol para virar o resultado em Curitiba. E ficou assim, Atlético 1, Cruzeiro 2. O jogo de volta acontece no dia 16 de julho. Na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Mineiro ficaram no empate sem gols novamente e a decisão da vaga foi definida nos pênaltis. Ricardo Oliveira parou na defesa de Jandrei. Roger Guedes chutou na arquibancada, desperdiçando outra cobrança. O goleiro Vitor até tentou ajudar, pegando o chute de Bruno Pacheco. Mas, na batida decisiva, Rafael Thierry colocou a Chape nas quartas de final da Copa do Brasil. O Galo está eliminado. Eu e o mestre estamos na maior discussão sobre Paola Oliveira, porque todo mundo fala o nome da atriz Paola Oliveira, ninguém fala Paula Oliveira. E aí o mestre vai falando. Vocês perdem os bastidores, gente, tinha que ser um programa... É Paula! É Paola. Bom, ainda pela Copa do Brasil, o Santos deve confirmar a classificação para as quartas de final contra o Luverdense daqui a pouquinho, 7h15, no estádio Passo das Emas.
O Santos chega para a partida em Lucas do Rio Verde embalado pela boa goleada por 5-1 no jogo de ida. Assim, mesmo com uma derrota por 3 gols de diferença, o Peixe avança para a próxima fase. Por conta da boa vantagem, alguns dos titulares absolutos nem viajaram para o Mato Grosso. É o caso do zagueiro David Braz e dos laterais Vitor Ferraz e Dodô, além do volante Alisson e dos atacantes Gabigol e Rodrigo. Com uma equipe mista, o Santos deve enfrentar o Luverdense com a seguinte formação: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jean Mota de volta à lateral esquerda. O volante Yuri ganha uma chance como titular após 7 meses e ainda completam o meio-campo Vitor Bueno e Léo Cittadini. Lá na frente, Copete ou Eduardo Sacha, Arthur Gomes e Yuri Alberto. O técnico é Jair Ventura. O Santos, obviamente, o Jair está certo no meu entendimento de colocar uma equipe mesclada aí, em função do resultado obtido no jogo da ida. Vai o Santos jogar contra Luverdense e não contra Linense. Era pegadinha, só para ver se o povo estava esclarecer, mas o detalhe é o seguinte, e que ele aproveite esse jogo para observar o Vitor Bueno, que está como titular, e definitivamente pôr esse cara para jogar, né, Helena? Figura central na goleada do Santos. É óbvio que esse cara tem que jogar. De preferência na posição de volante, de armador, tendo ao lado o Renato, que também não bota nem nos amistosos aí, mas devia botar, que é um jogador essencial para o time no meio de campo do Santos. E botando essa garotada, Rodrigo, esse menino que vai começar jogando, que é o Igor Alberto, sim, que é um bom jogador, Yuri Alberto. Esse rapaz é um bom goleador e tal, e tem futuro. Esses caras precisam... O Santos vive disso, viu? O Santos vive dos meninos da Vila, tem que continuar nesse processo. Bom, a gente vai falar agora das finais da NBA. Ontem, no segundo jogo da série da Conferência Oeste, o Houston Rockets apostou no jogo coletivo, conseguiu ganhar do temido Golden State Warriors. Falando em basquete, domingão tem final da LBF com transmissão aqui da TV Gazeta entre Vera Cruz Campinas e Sampaio Basquete. O time do interior paulista vem se destacando na competição e o repórter Jonas Campos foi tentar descobrir alguns segredos para o enorme sucesso da equipe. Uma equipe que vem fazendo história na LBF. Até a final foram 20 vitórias em 20 jogos disputados. 100% de aproveitamento. Mais de 1.500 pontos anotados. Tudo isso em um time formado esse ano, que veio a Campinas com a base do antigo Americana e começou praticamente do zero. Hoje a gente chega numa situação de disputar uma final de liga. Independente de estar invicto ou não, mas só o fato de estar aqui já é um motivo muito especial, de muita satisfação. Satisfação de quem lá no início ajudou a montar o elenco, buscar patrocinadores e até a pintar o ginásio. Eu já olho isso aqui pronto, a gente com 20 vitórias, um time desse tamanho, com essa união, com essa humildade, então a gente realmente se sente privilegiado e feliz. Porque foi muita superação, foi muita realmente vontade de fazer acontecer. A Liga de Basquete Feminino não tem um campeão invicto desde 2013, quando o Sport Recife levou o caneco. 5 anos depois, o Veracruz Campinas tem a chance de repetir o feito. Mas para isso, precisa vencer as 3 primeiras partidas na final contra o forte Sampaio Basquete. São 3 jogos que qualquer equipe precisam ganhar, então... tem que ser o primeiro, depois o segundo e depois o terceiro. Se vier 3 na sequência, ótimo. Senão a gente vai trabalhar para ser campeão. Eu acho que é um jogo muito parelho. Dificilmente nós vamos ter aí 3 jogos só. Eu acredito em 5 jogos porque as duas equipes se parecem muito mesmo. Os 2 primeiros jogos da série Melhor de 5 serão em Campinas, com o mando do Veracruz. A terceira partida será em São Luís do Maranhão, assim como a quarta, se necessária. Caso vá para o 5º e decisivo jogo, o duelo volta para Campinas. E hoje em Barueri tivemos o último jogo da Liga das Nações disputados aqui no Brasil. Agora há pouco em Barueri as nossas meninas encararam a Sérvia e o repórter Jonas Campos acompanhou tudo lá de pertinho. Oi, Michele, é isso. Agora há pouco aqui no ginásio José Correia em Barueri,
Deu Brasil. A seleção brasileira feminina de vôlei encarou a Sérvia, equipe que estava invicta na Liga das Nações. Não havia perdido um set sequer e hoje saiu na frente do Brasil. Mas a seleção brasileira do técnico José Roberto Guimarães conseguiu a virada e a vitória por 3-1. O primeiro set foi acirradíssimo, disputado ponto a ponto, mas no finalzinho a Sérvia foi mais eficiente e fechou a parcial por 25-23. No segundo, o Brasil foi melhor, conseguiu se manter na frente do placar e empatou o duelo, anotando 25-22. Aí a seleção brasileira decolou e com o apoio da torcida fechou a terceira parcial por 25-14 e a quarta por 25-21. 3-1 e Brasil, portanto, encerrando a primeira etapa da Liga das Nações com 2 vitórias e 1 derrota. Foi sensacional, com o ginásio lotado a essa hora da tarde. Mas, lógico, um pouco frustrado por ter perdido o primeiro jogo, né, e não ter apresentado um bom nível. Isso a gente não sai totalmente feliz, totalmente contente. Estou muito feliz com a equipe pelo que apresentou nesses jogos que nós apresentamos, porque começamos mal, começamos com pouca vibração, com pouca agressividade, e nós já sabemos que o Brasil não joga dessa maneira, que nós precisamos agredir o tempo inteiro, como eles fazem com a gente. A seleção brasileira viaja nesta madrugada para a Turquia, onde vai disputar na semana que vem a segunda etapa da Liga das Nações. Vale lembrar que a competição é disputada em 5 etapas e no final as 5 equipes que se classificarem em melhores posições disputarão a fase final, incluindo também a China, 6ª equipe, que será o país sede da reta final do torneio. De Barueri, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Valeu, Jonas. E a gente volta a falar do Palmeiras. Nesta quinta, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, através de seu presidente Ronaldo Botelho Piacente, negou o mandado de garantia do Palmeiras sobre a final do Campeonato Paulista de 2018, mas ainda manteve a opção de recurso ao Clube Alviverde. Ou seja, o Verdão estava tentando fazer com que o STJD obrigasse o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo a julgar o mérito, se houve ou não interferência externa naquela final do Paulistão. Porém, o presidente do STJD alegou que, primeiramente, o TJD deve julgar o recurso do clube para aí sim o Verdão levar o caso para o STJD. A batalha nos tribunais está longe do fim e ainda deve demorar para ser finalizada. Ou seja, a gente vai estar aqui em 2025 falando sobre isso. No São Paulo, o técnico Diego Aguirre segue aproveitando a folga desse meio de semana para preparar a equipe que no domingo recebe o Santos no Morumbi. Alexandre Silvestre tem as informações do Tricolor. Confira. No CT da Barra Funda virou hábito. Rotina parecida com a de Palmeiras e Santos. Treino fechado para a imprensa. Imagem só do aquecimento dos jogadores. Aquela meia hora de liberdade e fim de papo. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. O que realmente interessa, o trabalho tático, o professor Diego Aguirre esconde. Rodrigo Caio, em tratamento de lesão no pé, nem aparece no campo e é desfalque certo para o fim de semana. Reinaldo e Everton podem ser considerados dúvidas por enquanto, mas com boas chances de jogar. Assim como ontem, não aparecem no gramado porque estão com dor de garganta. Gengibre neles, xarope da vovó. Em compensação, Diego Souza, Anderson Martins e Militão, recuperados de problemas musculares, devem ficar à disposição para o clássico contra o Santos no Morumbi pelo Brasileirão. Júnior Tavares, cuja negociação com o futebol francês melou, está de volta, reintegrado ao elenco que ainda não perdeu na competição. O São Paulo é o único invicto no Campeonato Brasileiro, mas também empatou muitas partidas. São 4 empates, 1 vitória, soma 7 pontos, está na 12ª colocação na tabela, 3 pontos atrás dos líderes Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro. O Peixe, adversário de domingo no Morumba, é o único time que derrotou o tricolor no Cícero Pompeu de Toledo em 2018. Foi na primeira fase do Paulistão. O técnico era Dorival Júnior. Com Aguirre no comando, o São Paulo disputou 2 clássicos. Vitória em casa e derrota fora na semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians. Esse é o Clube da Fé, à procura de novos e melhores caminhos.
para voltar a abrir as portas do sucesso que ficou no passado. Expectativa que o São Paulo possa, já no Clássico, aí, apresentar a evolução da evolução. Melhorou um pouquinho daquilo que apresentava, uma defesa mais sólida, agora está faltando ser um pouquinho mais ofensivo. Tem a vantagem, diferentemente do Santos, que ele só está treinando para esse jogo, Helena. É verdade. Agora ninguém sabe, né, o que vai sair da cartola, porque uma hora com 3 zagueiros, outra hora com 2, outra hora com 2 volantes, 3 volantes. Sabe, o São Paulo é uma incógnita. Um amigo meu aqui, um sábio aqui da televisão, que é São Paulino, cruzei com ele lá no corredor e disse assim para mim: ó, rapaz, sabe o que vai acontecer com o São Paulo? São Paulo vai terminar invicto e desclassificado. Ô, louco! Tomara que não, né? Bom, vamos para o resultado da nossa enquete. Se você fosse o Carille, você gostaria de ficar milionário do dia para a noite e iria lá para o futebol árabe? O que os nossos telespectadores falaram? Somente 69% dos votos que sim, né? Somente, porque tem aqueles 31 que são mega corintianos. Estão com o boco na sombra. Ou então estão com o boco na sombra. Ou já estão cegados, né? Também. Ai, gente, é muito dinheiro, né? Dá pra você pôr tudo na cama e ficar nadando em cima. Se bem que é meio sujo, né, dinheiro. Parar de falar dinheiro que tem que pagar umas contas ainda dia 10 da vez. Dia enfim, 20 né? agora. Esse é o filme do Mazzaropi. É. Beijo. A gente encerra homenageando quem é Josh Homme, vocalista da banda Queens of the Stone Age. Não tem um brasileiro? Que está completando 45 anos. Não sei quem é. Solta o som. Vamos lá.